Quando você é fluente, tem algumas coisas que acontecem com você e com o seu inglês, e depois de assistir esse vídeo aqui você vai saber se é fluente ou se não é. E também vai descobrir no que você é bom e no que precisa melhorar. A primeira coisa que você precisa saber é que isso não acontece da noite para o dia, leva um tempo. E normalmente você nem percebe que está acontecendo, você só vai notar lá na frente quando você olhar para trás e ver como você evoluiu. Mas então, como você vai saber se é fluente ou não? A primeira coisa, quando você é fluente, você vai entender as piadas em inglês. Entender o humor de uma língua estrangeira é uma das coisas mais difíceis, porque você não precisa só entender a língua, você tem que entender a cultura, tem que entender o porquê que aquela piada foi engraçada. Uma boa parte das piadas você ainda não vai entender, mas com uma boa parte delas você vai se surpreender e pensar, nossa, eu entendi essa piada. E aí você ri e entende o humor da piada como se fosse um nativo mesmo. Segundo, você entende perfeitamente pelo menos um dialeto do inglês. É claro que vai ter algumas palavras que você não vai entender, afinal, mesmo em português, se você estiver falando com alguém sobre mecânica, por exemplo, e essa pessoa nunca ter visto mecânica na vida, ela também não vai te entender. Mas isso não quer dizer que ela não é fluente, é por falta de uso, ela não entende mesmo os jargões da língua da mecânica, por exemplo. Então, resumindo, você pode se considerar fluente em inglês entendendo pelo menos um dialeto perfeitamente. Porque existem vários em diferentes países, então não pense que você só vai ser fluente quando entender todos os nativos do mundo inteiro, porque isso não existe. Terceira coisa, você fala automaticamente sem traduzir nada na sua cabeça. Você nem precisa pensar no que vai falar ou como falar, porque você só vai abrir a boca e falar mesmo. Você não fica pensando, ai meu Deus, como é que eu vou formar essa frase? Você simplesmente fala. E além disso, você vai cometer bem poucos erros e quando cometer eles, você vai perceber na hora que errou. E aqui uma técnica, se você não sabe se errou alguma coisa ou não, então escreva ali ou grave um áudio de você falando por uns 2 minutos e aí depois vai procurar onde que você errou. Quarta coisa, você tem um vasto vocabulário e não fica repetindo as palavras a toda hora. Quando a gente está no começo, a gente fica repetindo muita coisa porque não sabe uma forma diferente de falar. Por exemplo, falar how interesting, que é nossa, que interessante. E daí a gente usa isso como resposta para tudo. A pessoa fala alguma coisa legal e a gente fala how interesting. A pessoa fala algo interessante e a gente fala how interesting. A pessoa fala algo até normal e a gente fala how interesting. No começo a gente não sabe muitas formas de se expressar, mas com o tempo isso vai melhorando e vai ficar bem mais fácil. E aí você não precisa usar mais as mesmas palavras e não vai ficar aquele sentimento chato de ai meu Deus, eu tô falando sempre a mesma coisa. Quinta coisa, você consegue falar e fazer explicações sobre vários assuntos, seja do inglês básico ou até do inglês mais técnico. Tem muitos estudantes que conseguem explicar tudo sobre o trabalho deles no inglês, mas quando a gente fala alguma coisa, uma pergunta básica até, como por exemplo, o que você jantou ontem? O que você fez mês passado? O que você vai fazer mais tarde? Hoje, esses estudantes travam e acabam esquecendo tudo. Mas quando você é fluente, você vai conseguir falar sobre coisas básicas do dia a dia, como se estivesse falando do seu próprio trabalho. Agora, se você não consegue falar sobre as coisas técnicas do seu trabalho ainda, tá aí uma coisa que você precisa melhorar. Sexta coisa, você usa os tempos verbais de uma forma natural e não tem nenhum tempo verbal que seja mais difícil para você. Quando os tempos verbais são difíceis para você porque você está no nível intermediário ou indo para o avançado e ainda não consegue entender exatamente quando usar cada um deles e como formar as frases. E a gramática é uma coisa que fica enraizada com a gente mesmo quando a gente se torna fluente em inglês. Quando a gente está começando, os professores vão ensinar tudo separadamente, cada parte da gramática, mas a partir do momento que você é fluente, isso tudo vai soar mais natural para você. Você vai perceber quando alguma coisa está errada ou está certa. Você nem precisa lembrar o nome das regras, você só sabe que aquilo lá está certo e ponto final. E além disso, você vai cometer os mesmos erros que até os nativos também cometem. Sétimo, você tem dificuldade de se expressar na própria língua porque você percebe que não tem uma tradução para tudo. Você aprendeu umas coisas em inglês e você só entende essas coisas em inglês. Se algum amigo te pedir, por exemplo, para você explicar isso para ele em português, você pensa, mas não vai fazer sentido em português. Você percebe que os idiomas são, na verdade, códigos para a gente expressar ideias e nem tudo tem tradução em todos os idiomas. Oitava coisa, os nativos e os não nativos se impressionam com o seu inglês. Eles falam, nossa, como o seu inglês é bom. Eles nem conseguem perceber exatamente de onde você é, não conseguem notar
exatamente o seu sotaque, porque você está soando totalmente natural. Então, se você já passou por isso, parabéns. Nona coisa, você não trava na hora de falar, e se isso acontecer, você vai saber contornar a situação. Você vai conseguir falar sem parar por uns 30 minutos, 2 minutos, ou até fazer um discurso, e mesmo que você trave em algum momento, você vai saber destravar, vai saber explicar aquilo de uma outra forma, sem usar exatamente aquilo que você pensou. Inclusive, isso acontece até com a gente que fala português. Quando você está fazendo, por exemplo, uma apresentação e aquela palavra fugiu da sua cabeça, e aí você vai contornar, explicar de uma outra forma, mas que também vai fazer sentido. 10ª coisa, você não tem medo de falar com nativos. Tem algumas pessoas que são tímidas por natureza, e isso não tem problema nenhum. Elas são naturalmente introvertidas, mas não é disso que a gente está falando. Esse medo é aquele medo que a gente pensa, será que a pessoa vai me entender? O que eles vão pensar? Será que eles vão me zoar? E aí você não tem esse pensamento porque você tem confiança que o que você está falando está certo. Mas se você é uma pessoa tímida mesmo e tem vergonha até de falar com as pessoas do seu próprio país, isso não significa que você não é fluente em inglês. 11ª coisa, você consegue manter uma conversa em inglês tranquilamente. Uma conversa onde você fala o mesmo tanto que a outra pessoa, você ouve, você consegue interagir, consegue cortar as pessoas, fazer alguma piada e até mudar de assunto, você simplesmente está confortável com aquela conversa. Não tem aquele silêncio constrangedor, tipo, o que eu vou falar agora, sobre o que a gente tem que conversar. E eu sei que isso pode acontecer na própria língua, se a pessoa não for muito boa de se conversar mesmo, mas se você consegue sair dessa em português, você também vai conseguir em inglês, se você for fluente. E além disso, sua pronúncia e o seu sotaque não vão atrapalhar na comunicação. Todo mundo vai conseguir entender o que você está falando. E 12ª, você evita ao máximo traduções diretas. E é porque você sabe que isso não funciona. Tem ideias que a gente tem que falar de uma forma diferente para a pessoa ter aquele mesmo sentimento da ideia sendo passada. Mas como chegar lá? Eu não sei se você sabe, mas a Holanda é o país que tem mais pessoas que falam inglês como segunda língua. É sério, até os moradores de rua falam inglês bem fluente por lá. E isso acontece porque eles estudam inglês usando uma ordem lógica de aprendizado, e é essa ordem que faz com que eles aprendam inglês tão rápido assim. E a boa notícia é que os holandeses são pessoas comuns, assim como eu e você. Isso significa que qualquer pessoa que seguir essa ordem lógica de aprendizado vai conseguir aprender inglês mais rápido e mais fácil, assim como eles. E se você quer estudar seguindo essa ordem específica, clica no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. See you guys, até a próxima!